Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então, voltando agora aqui outra vez em Colossenses 1:23, Paulo continua dizendo: não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que está debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Alguém pode perguntar, mas espera aí, não tinha nem internet, não tinha rádio, não tinha televisão, como é que ele podia dizer que foi pregado a toda criatura debaixo do céu? No Brasil existe um jornal chamado Diário Oficial. Quando o governo toma alguma decisão, cria alguma lei, alguma determinação, ela é publicada no Diário Oficial. E é publicada. Uma vez que ela é publicada, a lei, para quem entende um pouco de polícia, né? Ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Tipo assim, eu morei no mato, nasci no mato, morei no mato a vida inteira. Aí eu chego na cidade e assalto o banco. A polícia empreende e fala assim, não, mas eu não sabia que era proibido assaltar banco. Não vai adiantar eu argumentar isso, porque ninguém pode alegar desconhecimento da lei. E para que isso aconteça, existem as leis publicadas, tornadas públicas. E no Brasil existe esse jornal chamado Diário Oficial. Ali tudo que é publicado, não tem ninguém que possa argumentar que não ficou sabendo. Ah, mas eu não assino o Diário Oficial, não assino. Não importa, foi publicado. Foi publicado, foi tornado público. Se você não mexeu os pés para ir até a banca comprar o jornal, não importa, não interessa. Ele era público. Ele era como ar. Se você prender a respiração, você não pode acusar a atmosfera de não ter sido benéfica com você porque você não conseguiu respirar. Não, estava aí o ar, não respirou porque não quis. Então, o Evangelho foi sim pregado ou publicado a toda criatura, ainda que nem toda criatura debaixo do céu ficou sabendo disso. Mas não é desculpa, porque Deus vai julgar também cada um conforme o conhecimento que teve, né? Mas o ponto que eu queria chamar a atenção aqui é quando ele fala do qual evangelho, eu, Paulo, estou feito ministro. Então, Paulo era ministro do evangelho. O que era o evangelho? As boas novas de salvação que Cristo veio ao mundo, que ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e seguintes. Cristo morreu, Cristo ressuscitou e Cristo subiu ao céu. E voltará para julgar os homens. Esse é o evangelho. Essa é a base, né? Isso Pedro, é o evangelho que Pedro prega também no final do capítulo 10 de Atos, quando ele prega para Cornélio e para todos os seus amigos e familiares. Ele fala que veio esse Jesus, e aquele veio, porque ele veio, né? E que ele foi crucificado, e ele ressuscitou, e ele voltará, e irá julgar vivos e mortos. Isso é evangelho. E Paulo era ministro desse evangelho, porque ele pregava esse evangelho, ele ministrava. Veja que aqui não é um título de ministro, no sentido de que Paulo, eu fui empossado ministro do evangelho pela Igreja da Ladainha Santa, qualquer nome que seja lá. Não. Ele era ministro porque ele tinha esse ministério. Um ministro é um garçom. Às vezes a gente pensa no nome ministro como um cara muito importante. Claro que é um cargo muito importante, mesmo na política, né? Mas ele é um servidor. Ele é um servidor público, o ministro. Ele serve as mesas. Ele ministra as leis, ele ministra as decisões do governo, ele ministra os direcionamentos, porque ele é um servidor, ele é um servo, ele é um escravo.
As pessoas às vezes... Então, quando um cara aí se denomina ministro, não, eu fui empossado ministro da igreja tal, eu sou o ministro, né? Cara, você não é nada, você é um servo, você é um escravo, você é o garçom que vai servir as mesas. Isso é o ministro, o papel do ministro, servir. E Paulo se considerava assim um escravo, um servo de Cristo. Ele fala na abertura de uma das suas cartas, né? Servo de Jesus Cristo. Então, ministrar é uma responsabilidade que o Espírito Santo deu a ele. E ele, assim, era ministro do Evangelho. Não que ele tinha carteirinha de ministro para ganhar meia entrada no cinema. Não tinha nada disso. Ele andasse com um crachá escrito ministro Paulo, Saulo de Tarso, ministro. Não. Ele era um servo que ministrava a mensagem do Evangelho. Então ele foi feito ministro do Evangelho. Guarda aí, segura aí essa informação. E depois que ele falar no versículo 24, regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Vou explicar daqui a pouquinho isso. No versículo 25, da qual igreja eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida. Concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Tem tanta coisa nesse versículo. Então, ele foi feito ministro, primeiro, do Evangelho. Lembra disso? Do Evangelho. Agora, ele diz que ele é ministro da igreja. Por quê? Porque a verdade da igreja foi revelada a Paulo. A verdade do um só corpo de Cristo foi revelada a Paulo. E a partir dele aos outros apóstolos. Mas ele foi o que recebeu essa revelação. Que o Senhor revelou para ele. Há um só corpo. Que Deus destruiu a parede de separação que dividia judeus e gentios para criar nele um só corpo. Esse ministério foi dado a Paulo. Ele se tornou o ministro por excelência da igreja. Então nós temos duas coisas aqui. Ministro do Evangelho. Qual o interesse do ministro do Evangelho? Pregar o Evangelho para as pessoas se converterem a Cristo. E ministro da igreja. Qual o interesse do ministro da igreja? Ensinar o que é a igreja. E como funciona e como se comportar na igreja. Duas coisas, um ministério duplo. Hoje, nos tempos modernos que nós vivemos, nós vemos muita gente querendo ser, ou até sendo, ministro do Evangelho. Porque prega o Evangelho. E você identifica isso, é muito interessante. Como quando eu falo alguma verdade, alguma doutrina relacionada à igreja, a pessoa às vezes rebate e fala assim, não, mas isso aí não... Para salvação eu só preciso crer em Jesus. Ele não quer saber nada da igreja. Para ele só quer, se for um pão com mortadela, ele só quer meia mortadela dentro. Ele não quer saber de nada. Então isso demonstra como o ser humano é desinteressado de cumprir todo o conhecimento. Eu acho que no versículo 2 ele falou isso aqui, ó, quer ver? Não é o versículo 2. Versículo 9. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Não em metade da sabedoria e inteligência espiritual. Em toda. Em toda. E depois, para que possais andar dignamente diante do Senhor, Colossenses 1,10, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Tem um versículo que fala também, eu acho que é 1 Timóteo, capítulo 2. Ele fala, vou ler na versão atualizada aqui, tá? Na versão atualizada. Primeiro, antes de tudo, versículo 1, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade,
para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Por isso que não tem cabimento algum um cristão falar mal de autoridades. Você pode até não concordar, mas você expressar a sua discordância publicamente, falando mal de uma autoridade, xingando às vezes até uma autoridade, seja ela um presidente, seja um governador, um prefeito, um ministro do governo, um professor da escola, onde você tem que sujeitar às autoridades, seu pai e sua mãe, que são autoridades sobre você. Então Deus colocou todas essas autoridades para que exista ordem no mundo, na criação. Isso independe de igreja, independe da igreja, né? É a ordem para a criação, para o mundo não virar uma bagunça, uma anarquia. Deus estabeleceu autoridades e deu a elas poder inclusive de vida ou morte. Por isso que Paulo fala lá em Romanos, não é debalde, não é em vão, que a autoridade traz a espada. Por quê? Porque ele tem poder de vida e morte sobre os cidadãos. É autoridade. A gente que ficou aí vivendo numa sociedade, na maciota, né, que inverteram a ordem das coisas, fala assim, não, o poder emana do povo. Bobagem, balela. O poder emana de Deus. O poder não emana do povo, o poder emana de Deus. Dizer que o poder emana do povo é essa bobagem moderna, né? Da democracia, de que o povo é quem decide as coisas. O povo não decide nada, o povo é o último que fala, o primeiro que apanha. É Deus quem decide, e Deus dá autoridade como uma cascata, de cima para baixo, descendo de Deus para Cristo, e aí para todos os que têm posição que Deus coloca as autoridades. Ah, mas até Hitler. Deus dá a autoridade que o povo merece, e mereciam Hitler. Os alemães mereciam Hitler. Ganharam Hitler. Veio feito sob medida para aquele povo orgulhoso que tem até hoje, né? Você pega um alemão extremamente orgulhoso. Então Deus dá autoridade. E o que Paulo escreve aqui? Qual o Espírito Santo nos ensina? Orar pelas autoridades, não brigar contra a autoridade. Orar em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Oramos para que eles também sejam salvos. Nós não oramos para o Brasil melhorar ou qualquer coisa assim, para não virar comunista, não é isso. Nós oramos pelas autoridades para que eles tenham sabedoria no governar e para que eles sejam salvos também, porque isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu dei essa volta toda para vir a este ponto. Lembra que eu falei que tinha duas coisas? Então tinha o ministério do Evangelho e o ministério da igreja, do qual Paulo era ministro. Ele era ministro do Evangelho e ele era ministro da igreja. Por que isso? Porque não para no Evangelho. Ah, eu já sou salvo, para mim está bom. Não está bom. Porque Deus quer que todos os homens sejam salvos. Esse é o primeiro. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Cheguem ao pleno conhecimento da verdade. No capítulo 13 de 1 Coríntios, nós encontramos uma das coisas que talvez os coríntios estavam se gabando, né, se vangloriando. Eles falaram no versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Então não adiantaria nada sem amor. Não adiantaria nada sem amor. Mas aqui em 1 Timóteo, aqui está dizendo que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, Deus quer. Mas os cristãos hoje, os cristãos nominais, aqueles que professam ser cristãos, não querem. Eles querem parar na salvação.
Voltando lá em Colossenses, então, capítulo 1, versículo 23, do qual eu, Paulo, estou feito ministro, aqui era do Evangelho, e depois do versículo 25, do qual eu estou feito ministro, que era da igreja. Agora está falando da igreja. Então essas duas coisas são importantíssimas. Você não pode omitir uma por preferência, né, de uma e da outra. E esses que falam, quando você vai tentar explicar alguma coisa, alguma verdade que vai além do Evangelho, aquele cara que fala assim, não, para mim tá bom saber que eu creio em Jesus, ele me salvou. Tá bom para você, mas não tá bom para Deus. Percebe? Porque ele deu 2 ministérios para Paulo, um para o Evangelho, o outro para a igreja. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.